A instituição dos diáconos. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler Atos capítulo 6 e sermos edificados pela palavra de Deus. Amém? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, nós vemos que a palavra de Deus precisa de homens e mulheres para que seja pregada. E ela precisa de uma liderança forte, porque a igreja com boa liderança gera discípulos com boa liderança, gera evangelistas com boa liderança, geram pessoas com boa liderança. E nós aprendemos isso aqui do versículo 1 ao versículo 7. E como era feita essa escolha? Por meio da oração. E depois, como é que era consagrado os pastores daquela época, os líderes, as pessoas? Pela imposição de mãos. Então, Deus dava autoridade a pessoas e essas pessoas consagravam outras pessoas ao ministério pela imposição de mãos. E é assim que a igreja crescia e multiplicava-se, tá bom? E a gente aprende isso nesse capítulo aqui. Estevão perante o Sinédrio. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Então a gente vê que Estevão, ele vai ser usado aqui para ser testemunha da verdade de Deus. Vão perseguir Estevão, vão transformar ele num mártir, ele vai ser morto por causa da palavra, mas o seu testemunho vai ser um grande testemunho. E então nós aprendemos com Estevão que vale mais a pena agradar a Deus do que a homens. Homens podem falhar, mas Deus nunca falha na sua palavra, porque homens podem decepcionar, mas Deus não decepciona. Ele não falha. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, e ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Amém? Senhor Deus, obrigado pela leitura de hoje. Foi muito rápida, mas foi muito interessante. Pai, dá-nos mais sabedoria ainda para pregar a Tua palavra, para sermos cheios do Espírito Santo e para que esse Evangelho de Cristo Jesus seja anunciado nos 4 cantos da terra. Deus abençoe você, em nome de Jesus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Valeu, valeu, e é isso.